Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Está no ar o Movimento Crítico. Eu sou o Emerson e hoje vamos trabalhar um quadro que será chamado de Movimento Aleatório, onde eu trago alguns assuntos do tema cotidiano. Pode ser assuntos de bastidores, pode ser assuntos mais sérios. E hoje eu vou trazer um tema sério que é sobre o sono, tá? Então, o título do vídeo é Dormir, o que é isso? O sono entre a saúde e a sociedade do desempenho. Então vamos fazer uma análise um pouco, né, trazendo alguns estudos, alguns dados. Vou trazer dois estudos, uma notícia e vou comentar exemplos que acontecem na realidade, porque por vezes a gente escuta que o sono é tratado como um privilégio, que se você descansar é sinônimo de preguiça e por aí vai, né? Então acaba que fazendo com que você tem uma ideia de culpa individual e não que tenham determinantes sociais que influenciam, né, nessa sobrecarga e nessa má qualidade de sono. Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje nesse vídeo, tá bom? Não será live, quem sabe futuramente a gente possa gravar se render, né, se render assunto, né, nesse vídeo, a gente convidar alguém para conversar mais a fundo sobre essa temática. Então é importante a gente ter esse diálogo, né, de uma visão mais crítica em relação a essa questão do sono, né, que é essencial, que é um dos fatores que tornam a gente humano também, né, a alimentação, o sono, é, nossa qualidade de vida de maneira geral. Então faz parte esse aspecto. Sem mais delongas, vamos conversar. Eu peço também para vocês também curtir, compartilhar com os seus amigos e amigas, se você achar que é um tema interessante, que vai ajudando no nosso engajamento. Também comente aqui embaixo após o vídeo, que é de extrema importância para que o canal possa atingir mais pessoas. Então é isso, pessoal. A gente escuta, né, muito o discurso de que o descanso ele parece uma coisa errada. Então, o sono também ele tem um viés político, né? Então, eu quero conversar com vocês sobre essa questão, para além da ideia biológica, né? E como eu falei em vídeos atrás, para quem não assistiu, temos lives falando, para olhar as coisas de uma maneira mais ampla, né? Não só reduzir a apenas uma ideia, né? Apenas uma questão. Apenas, por exemplo, às vezes a gente pensa que tal coisa, por exemplo, a ideia do sono é apenas um fator, porque o indivíduo quer, mas a gente pode pensar que também como é que está a qualidade de trabalho dessa pessoa, né? Como é que está a alimentação, a renda, né? Quais são as dificuldades que ela enfrenta para chegar no trabalho. Então, tudo isso são fatores que influenciam na nossa rotina. Então, eu quero conversar com vocês sobre um estudo que eu achei bem interessante também, que é um estudo publicado pelo Hospital Albert Einstein, onde mostrou que pessoas que dormem menos de 5 horas por noite têm até 69% mais risco de desenvolver um infarto agudo no miocárdio do que aquelas que dormem entre 7 e 8 horas. Essa conclusão veio de uma revisão de 9 estudos com mais de 1 milhão de participantes ao todo. E uma das pesquisadoras falou que a insônia ela desregula o eixo hormonal e aumenta o cortisol, e isso favorece o acúmulo de gordura nas artérias, o que pode levar ao infarto. Ou seja, dormir pouco não é só um incômodo, é um risco real à vida. Então, com base nesse estudo, já podemos perceber quanto isso influencia, né, tipo, na nossa qualidade de vida, o sono, como ele é importante. E se eu não tiver um sono de qualidade, isso vai prejudicar. Mas, assim, existem outros fatores para além disso, né? O que de fato está ocasionando, o que de fato ocasiona para eu ter ou não uma qualidade de sono, né? A gente tem que pensar, tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter uma rotina de trabalho onde eu tenho um descanso, tenho que ter uma rotina também de aproveitamento onde eu não tenho um estresse, uma atividade que me cause ali danos. Então, tudo isso influencia ou não na nossa qualidade de sono, beleza? Outra ideia que é interessante, né, que além da insônia, temos um outro estudo que fala sobre um termozinho chamado de apneia obstrutiva do sono, quando a pessoa ronca muito ou para de respirar por segundos enquanto dorme. E isso, o fragmento do sono, reduz o oxigênio e sobrecarrega o coração. Então, mais um estudo, que é uma revisão, publicada no ano de 2014. O estudo anterior é de 2023
e liga diretamente a apneia do sono ao infarto, à hipertensão, às arritmias e o mais grave, muita gente nem sabe que tem. Então, às vezes, por vezes a pessoa acorda, já acorda cansado, com dor de cabeça, irritado, com sono o dia inteiro e acha que é só um estresse, né? Mas pode ser esse fator, né? Pode ser o estresse, pode ser a qualidade de como foi essa rotina do dia, o trabalho em si. Claro que não é só um fator, não é só um fator biológico, né? Então, o corpo, quando ele apresenta isso, é um sinal que ele não está mais aguentando mais essa rotina, né? Essa rotina de cansaço, sobrecarga e etc. E o sono também, pessoal, como eu falei para vocês, ele tem uma questão social. Então, a falta de sono, como eu falei, não é só biológica, ela também é social, é política. E o filósofo Byung-Chul Han, na obra chamada A Sociedade do Cansaço, ele fala que a gente vive numa sociedade hoje em dia que tem um excesso de positividade. Mas não é só isso a questão central. Ele fala também que hoje é colocada uma ideia de que a gente é empresário de si mesmo, empreendedor de si mesmo. Quem não já ouviu isso? Seja empreendedor, empreendedor. Ou seja, é um termo que pode dizer que é trabalhador que está investindo ali em alguma área financeira, né? Mas que está trabalhando, né? Está a serviço de alguém também. Está numa questão de receber um salário à vista daquilo, né? Está utilizando seu instrumento, sua força de trabalho para poder gerar uma renda ali, beleza? E assim, pessoal, eu queria falar com vocês também sobre a questão do quem é que não, quem assim, mas é que eu queria dizer. E assim, pessoal, posso citar um exemplo, né? Eu, enquanto trabalhador também, já trabalhei como frentista, sou profissional, hoje em dia eu sou profissional de educação física, mas já trabalhei enquanto frentista e às vezes tirava uma diária que era de mais de 12 horas no dia, aos domingos, para que outra pessoa pudesse folgar na semana, tirar a folga de outra pessoa. Então eu já trabalhei nesse sentido e era uma sobrecarga muito grande. Geralmente a gente que estava lá, poucas vezes poderia sentar. Na maioria das vezes ficaria em pé e era um fluxo muito grande de pessoas, né, para vir abastecer também. Então, querendo ou não, é uma rotina de sobrecarga, né? A questão da insalubridade que tem no posto de gasolina, esses são uns exemplos. Eu posso citar uns exemplos também que acontecem, né? Que é essa sobrecarga também muito grande, que está relacionada ao não a nossa qualidade de sono, a grandes capitais, como por exemplo em Recife. Tem gente que acorda às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chega no trabalho antes das 7. Tem que chegar no trabalho antes das 7, né? Porque se não chegar, corre um risco de ser chamar a atenção ou até de perder o emprego às vezes. Temos outros exemplos da questão dos motoristas de aplicativo que viram a madrugada, vigilantes terceirizados que fazem um plantão noturno inteiro, frentistas, como eu falei, de posto de gasolina que emenda turnos para conseguir uma folga na semana. Essa gente não troca o sono por escolha. E outra questão importante, o patrão não está nem aí, né? Por isso, principalmente o patrão dos grandes empresários, né? Donos de grandes marcas. Então, assim, a sobrecarga é muito intensa. Então, eu falo nisso porque esses fatores, eles influenciam diretamente também na nossa qualidade de sono. E o sono é uma condição de vida. E nesse meio tempo, né, rolam frases, eu já ouvi, já vi alguns amigos postando, já vi coaches postando, né, aquelas frases, bordões, o sol nasce para todos, todos têm as mesmas 24 horas, trabalham enquanto eles dormem. Então, essas frases vêm de pessoas que já têm privilégios estabelecidos, né, que já têm condições dignas de aproveitar o lazer, o descanso, a alimentação adequada. É muito, muito bom para essas pessoas falar isso, né? Mas assim, elas vivem numa bolha onde não enxergam a realidade de outros trabalhadores e o que esses trabalhadores passam. Ou se sabem, são muito desonestos, né? Pela questão que estão ludibriando a população. Que a população ela passa por diversos perrengues. Então, a maior parte da população ela não tem os mesmos direitos, nem os mesmos privilégios. E um exemplo que escancarou isso foi um caso do trabalhador que morreu em pleno expediente em uma loja, né, numa grande loja de rede, isso em 2020, quem não lembra, que teve até o corpo coberto por guarda-sóis, enquanto o comércio continuava funcionando normalmente. Então o trabalho não parou nem diante da morte.
Esse caso mostra a lógica da produtividade passar por cima totalmente da vida. Se quiser saber mais desse caso, eu deixei o link aqui na descrição, assim como eu vou deixar também o link dos estudos que eu apresentei. E assim, por que eu estou falando sobre o sono, né? Desde a graduação, que eu escutava muito, né? Antes de eu sair da graduação em 2019, eu vi alguns professores apresentando estudos falando que o sono era um dos responsáveis principal pela questão do infarto, né, agudo do miocárdio. Mas será que é só a questão do sono? Aí eu me questionava, né? Será que é só o sono? E eu vim me aprofundar, né, recentemente novamente sobre essa questão do sono, porque era sempre uma pauta que levantava a discussão quando citava alguns conceitos de saúde, qualidade de vida e para mim, né, qualidade de vida é um conceito mais subjetivo que de saúde, o sono é fundamental, né? O sono também ele faz com que a gente tenha disposição ou não, uma motivação para o outro dia. Assim como a alimentação é fundamental para você ter motivação ou não. Então o sono também está ligado. Então não é uma coisa separada da outra, uma coisa vai influenciando na outra. A alimentação influencia no sono, a atividade física também influencia no sono. A minha rotina de sobrecarga do trabalho também vai influenciar no sono, e etc. São alguns dos exemplos que são fundamentais para a gente pensar o sono como essa variável importante. Então, por isso, foi de onde surgiu na graduação, né, esses estudos que mostravam, é, e os professores que traziam esses estudos, então sempre me fez pensar sobre isso. E eu estou trazendo esse tema porque eu achei que era uma oportunidade também de falar sobre isso. Então, vem uma pergunta importante enquanto minha prática profissional, né? Eu costumo trazer para meus alunos, né, sobre essa questão da importância do sono e não, né, deixar de lado que de fato esse sono ele é fundamental. E assim, ele sempre pergunta, o sono vai me ajudar sim a ter essa motivação quando eu trago essas questões. E eu faço essas ligações para eles, né? Faço as conexões, por exemplo, ó, eu tenho qualidade de sono, eu preciso de ter a dignidade do trabalho, eu preciso ter uma renda bacana, preciso de ter um emprego bacana, que pague um salário adequado, que tenha uma rotina de trabalho que não vai me sobrecarregar, as minhas relações de trabalho. Então, tudo isso é um fio que se conecta com as outras questões. E assim, quando eu falo que o sono quando eu falo que o sono é um direito e é político também, quando você deseja uma qualidade de sono, é isso, sabe? É você ter essa dignidade, é pensar e refletir nesses aspectos, né? Como as políticas públicas estão influenciando para a redução dessa carga de trabalho, quais são os projetos de lei que estão sendo desenvolvidos, tudo isso influencia diretamente. Isso é política também, quando você pensa sobre essas questões. Então, no mundo que não para, descansar também se torna uma questão de debate, uma questão de saúde, né? Uma questão de política. E assim, dormir não devia ser um luxo, né? Mas sim uma conquista. E ele é um direito básico, deve ser considerado um direito básico, a questão do sono. Eu vejo dessa forma. Só que quando a gente nega esse direito por pressão, necessidade, o corpo cobra, né? Com burnout, ansiedade, infarto. Então são outros fatores que também influenciam, né? Se você não tem uma boa rotina de sono, tem toda essa sobrecarga, isso vai é, trazer essas consequências. E isso vale para profissionais da saúde, da educação, mães solo, estudantes, trabalhadores precarizados e etc., como eu já falei anteriormente, né? Os exemplos que eu citei lá atrás. E não é só sobre dormir 8 horas, é sobre ter as condições mínimas para isso. Então, se o sono ele virou um privilégio, a gente precisa fazer dele uma bandeira coletiva, uma bandeira reflexiva e crítica com relação a isso, né? Como estão nossas condições de trabalho, como estão nossa renda, tudo isso, que é uma questão também política, tá certo? E para a gente concluir esse vídeo, gostaria de agradecer a que chegaram até aqui o final, deixar novamente o pedido para curtir, compartilhar com seus amigos e amigas se gostou do tema, comentar aqui embaixo porque é importante para engajar e chegar a mais pessoas esse vídeo e a gente espera que possa contribuir de alguma forma e gerar uma discussão bacana com relação a essa temática. E assim, se você se sente, eu quero perguntar para vocês, você se sente culpa por descansar? Já conseguiu priorizar seu sono de verdade ou só descansa quando não tem mais escolha?
Comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que está vivendo no automático e se inscreve aqui no canal para fortalecer esse movimento. E todas as referências, como eu falei, citadas aqui, estão na descrição do vídeo. E se você tiver interesse, posso trazer esse tema de volta numa live ou até chamar alguém para aprofundar essa discussão. Porque se tudo é movimento, o descanso também precisa ser. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, um grande abraço e até mais!